expressar aqui as suas posições. Não sou militante do Partido Socialista, mas há muitos anos que faço militância pelo Partido Socialista. Não só na vida sindical, mas inclusivamente na vida autárquica, onde inclusivamente sou Presidente de Junta, há 6 anos eleito em listas do Partido Socialista e anteriormente membro da respectiva Assembleia de Freguesia, Assembleia Municipal, sempre nas listas do Partido Socialista. E por isso me permitem que começaria por 2 notas que serão de surpresa e, se quiserem, de protesto. A de surpresa por nenhum elemento da corrente fazer parte da atual Comissão Política Nacional do Partido Socialista. Acho que esta corrente sindical do Partido Socialista tem pessoas com suficiente capacidade, competência e certamente com uma mais-valia para o próprio partido se fizessem parte da sua Comissão Política Nacional. Portanto, esse é o primeiro elemento. O segundo é que, num congresso com esta importância e no momento atual em que vivemos, não esteja presente em nenhuma das suas sessões, segundo fui informado, nenhum elemento da CGTP, representação da própria central sindical. Acho que isto é, de facto, não só uma desconsideração para todos estes sindicalistas que aqui estão, para a própria corrente, mas é, naturalmente, uma desconsideração, sobretudo, para os trabalhadores que todos aqui representamos. Agora, quanto às questões que aqui estão a ser debatidas, eu não vou trazer, certamente, nenhuma mais-valia para o debate, porque, de facto, a riqueza das intervenções que houve até agora é de tal forma que eu julgo que estamos todos hoje a ficar muito satisfeitos com aquilo que aqui ouvimos. Eu, particularmente, quero agradecer todas as intervenções que aqui foram feitas, porque certamente vieram robustecer muito mais a minha capacidade de análise, o meu conhecimento sobre esta realidade que eu já sabia que era bastante grave e que o país atravessa. Nós estamos, de facto, num momento de crise, isso é incontornável e não vale a pena dourar a pílula, como se costuma dizer. A crise existe. Podemos discutir como é que se chegou lá e quem são os culpados. E nós sabemos, com certeza. E podemos também discutir quais são os caminhos para sair dela. E também aí, certamente, que todos teremos opiniões diferentes daquelas que os governos, não só o governo de Portugal, mas todos os governos da Europa têm. Aquilo que está a haver é, como alguém disse aqui bem, um cavalgar da crise pela direita europeia, pela direita mais reacionária da Europa, e, portanto, é com isso que os trabalhadores estão confrontados. E para isso é preciso, de facto, uma reflexão dos sindicatos. Eu vou apenas referir 2 ou 3 coisas, até porque não quero ouvir ali a colher a bater na garrafa daqui a pouco, mas queria dizer aqui 2 ou 3 coisas que são muito importantes e que acho que são questões de pormenor, mas que são muito importantes e que acho que a Fátima Moreira já aqui levantou e o Carlos João antes, que é as dificuldades e os problemas com que estão confrontados os trabalhadores do setor privado. Eu estou à vontade, faço uma declaração de interesses, naturalmente, eu sou Presidente do Sindicato da Administração Pública, do Sindicato dos Funcionários Judiciais, e para nós, diria, é fácil fazer greve. Para a Administração Pública não é difícil fazer greve. Primeiro, porque a fazemos com convicção, naturalmente, e porque achamos que devemos fazê-la, e porque a greve se justifica e deve ser feita. A greve como forma de protesto contra aquilo que está a acontecer, os trabalhadores devem fazê-la, e nós fazemos-la com essa convicção. Mas não vamos ter, de certeza, no dia seguinte, os patrões, enfim, a embirrarem connosco, a levantarem os problemas, a ter chatices como têm os nossos camaradas das empresas privadas. É por isso que eu queria aqui chamar a atenção para um aspecto que me parece que começa a fazer, digamos, alguma corrente entre os trabalhadores. E, sobretudo, entre os trabalhadores da administração pública. Se nós já fomos penalizados, porque é que não são tão bem na privada? Não podemos ir por aí. E eu digo isto, repito, eu sou trabalhador da administração pública, mas nós não podemos questionar porque é que nas empresas privadas não vão descontar o 13º mês ou não vão descontar o subsídio de férias. Não é por aí que vamos. Descontaram-nos a nós e está mal e vamos lutar contra isso. Mas não é descontando depois aos nossos colegas trabalhadores do setor privado que vamos equilibrar as coisas ou que vamos resolver os problemas. Portanto, há que ter aqui uma compreensão para quem trabalha nessas empresas privadas, para quem tem o medo, como disse aqui a Fátima Carvalho, que eu também aqui queria saudar e, de facto, enaltecer a forma sempre entusiasmante, para utilizar o termo dela, Fátima Carvalho, de facto, entusiasma-nos a nós, se entusiasmam os seus trabalhadores, não tenho dúvidas, aos sindicalistas que aqui estão também, e, portanto,
dizer que neste momento existe o medo. O medo existe. E, portanto, é com isso que temos que de facto trabalhar. E é essa reflexão, e é esse trabalho que eu queria deixar aqui para os sindicatos. Como é que vamos lutar contra este estado de coisas, mas com os trabalhadores a serem permanentemente acossados pelos seus diretores, pelos seus patrões, pelas suas entidades patronais, às vezes até pelos próprios colegas que, enfim, têm posições, passo o termo, de cães de guarda do patronato. Como é que vamos, de facto, manter esta luta? E é este o desafio com que os sindicatos estão confrontados neste momento, é de facto serem capazes de encontrar formas de mobilização por um lado e formas de ação no terreno pelo outro. E, portanto, eu julgo que esta reflexão a Governo certamente a irá fazer, dizer apenas que, de facto, deixo aqui esse apelo para que todos aqueles que possam e que não vejam prejudicadas a sua situação profissional possam participar na greve do dia 24. Nós, os funcionários judiciais, vamos fazê-las. E, para terminar, já que falamos de funcionários judiciais, dizer-lhes com toda a franqueza e deixar aqui esta mensagem, também de alguma esperança, porque é preciso deixar esperança, é que os tribunais portugueses funcionam. E os profissionais que lá trabalham são profissionais sérios e honestos. Já não direi o mesmo dos meios que os governos põem à disposição dos tribunais, nem das leis que os governantes e os deputados fazem na Assembleia da República. Ainda bem que a Fátima Moreira disse aqui que num tribunal resolver, a Fernanda Moreira, peço desculpa, juntei a Fátima com a Fernanda, são duas mulheres fortíssimas e, portanto, era de facto uma grande coligação. Mas que a Fernanda Moreira disse que o Tribunal deu razão aos trabalhadores. Os tribunais, normalmente, e os profissionais que lá trabalham, na sua grande maioria, são sérios e são honestos, mas, de facto, as leis que temos e as condições que os governos nos dão tentam, de facto, diminuir a capacidade de resposta dos tribunais em prejuízo dos trabalhadores, naturalmente. Ficaria por aqui, passei 5 minutos. Muito obrigado.